sou a professora Joira e nesta aula falaremos sobre potência elétrica e energia elétrica. O chuveiro elétrico nos proporciona banhos quentes nos dias de frio. A batedeira nos ajuda nos preparos de bolos. As pilhas fornecem energia para o funcionamento de vários aparelhos, como por exemplo a lanterna. Todos esses dispositivos transformam a energia elétrica em outra modalidade, ou vice-versa. No chuveiro, a energia elétrica é transformada em energia térmica. Na batedeira, a energia elétrica é transformada em energia mecânica no movimento do motor. E nas pilhas, a energia química é convertida em elétrica. Todos esses dispositivos citados possuem dois terminais, um por onde a corrente elétrica entra e outro por onde a corrente elétrica sai. Esses dispositivos são chamados de bipolos elétricos. Essas transformações de energia estão diretamente ligadas ao trabalho realizado por uma força responsável pelas correntes elétricas, quando esses dispositivos estão em funcionamento. Portanto, quanto maior a energia transformada, maior vai ser a quantidade de cargas transportadas entre seus polos. Para você entender o que é uma DDP, diferença de potencial, ou também chamada de tensão ou popularmente de voltagem, vamos ver duas situações do nosso dia a dia. Temos aqui uma tomada de tensão elétrica ou diferença de potencial de 127 volts. Isso significa que quando ligamos um aparelho nessa tomada, o funcionamento do aparelho vai utilizar 127 joules de energia da rede de distribuição para cada coulomb de carga elétrica transportada entre seus polos. Uma pilha, por exemplo, tem 1,5 volts. Isso significa que 1,5 joules de sua energia química é consumida para cada coulomb de carga elétrica transportada entre seus polos. Portanto, a diferença de potencial ou tensão, representada pela letra U, é a energia por unidade de carga elétrica. No sistema internacional de unidades, a tensão é dada em volt, a energia em joule e a carga elétrica em coulomb. O aparelho utilizado para medir a diferença de potencial é o voltímetro. Vamos falar agora sobre a potência elétrica. Para entendermos melhor o que é potência, vamos relembrar o que acontece no chuveiro elétrico. Quando em funcionamento, ele transforma a energia elétrica em terma. Essa capacidade de transformação é medida pelo calor gerado em joules por segundo, que equivale à potência associada à transformação da energia térmica em calor. Então, conclui-se que a potência elétrica é a medida da taxa de transformação ou transferência de energia em um determinado intervalo de tempo. No Sistema Internacional de Unidades, a potência é dada em watts. Então, 1 watts é igual a 1 joule por segundo. Veja, por exemplo, a seguinte lâmpada incandescente de 127 volts e 100 watts. Ela deverá ser submetida a uma tensão de 127 volts para funcionar normalmente e, assim, consumir 100 watts. Se por acaso for ligada a uma tensão maior que 127 volts, consumirá mais que 100 watts e brilhará mais que o normal, podendo queimar. Mas se for ligada a uma tensão menor que 127 volts, consumirá menos que 100 watts e brilhará menos que o normal. Com isso, temos uma relação entre a potência, a diferença de potencial ou tensão e a corrente elétrica, com o qual o dispositivo vai funcionar. Dessa relação, podemos tirar a seguinte equação matemática. A potência elétrica é igual à intensidade da corrente elétrica vezes a tensão elétrica. Como já vimos antes, no Sistema Internacional de Unidades, a potência é dada em watts, a intensidade da corrente elétrica em ampere e a diferença de potencial ou tensão em volts. Quando falamos
em consumo de energia em uma residência, o joule é uma unidade muito pequena. Então, as concessionárias de energia elétrica, para contornar essa dificuldade, optaram por trabalhar com a potência em quilowatts e com o tempo em horas. Portanto, a energia elétrica consumida em uma residência é dada em quilowatts-horas. Vamos ver o seguinte exemplo. A energia que um chuveiro de 4.000 watts consome, ligado durante meia hora, em joules poderíamos calcular assim. A potência é o quociente entre a energia gasta pelo tempo. Arrumando matematicamente essa fórmula, ela pode ser escrita da seguinte forma: a energia é igual à potência vezes o tempo. Substituindo a potência por 4.000 watts e o tempo por 1.800 segundos, que corresponde a meia hora, temos que a energia consumida pelo chuveiro em meia hora foi de 7.200.000 joules, ou seja, 7,2 vezes 10 elevado a 6 joules. Agora, veja como fica mais fácil as contas utilizando a unidade em quilowatts-hora. Substituindo a potência por 4 kW, que corresponde a 4.000 watts, e o tempo por 0,5 horas, que corresponde a meia hora, temos que a energia consumida pelo chuveiro em meia hora foi de 2 kWh. Fazendo uma comparação entre kWh e joules, percebemos que 1 kWh corresponde a 3,6 vezes 10 elevado a 6 joules. Vamos entender agora um dos efeitos da corrente elétrica, o efeito Joule ou efeito térmico. Esse efeito é a base do funcionamento de alguns aparelhos usados no nosso dia a dia, como o ferro elétrico, o secador de cabelo, o chuveiro elétrico, entre outros. Esse efeito acontece quando há um aquecimento de um condutor por causa da corrente elétrica. Esse aquecimento ocorre pois há constantes colisões entre os elétrons livres com os átomos que constituem o material condutor. Nesses choques, o estado de agitação térmica dos átomos aumenta, determinando um aumento na temperatura no interior de um condutor. Todos os aparelhos possuem resistores. Vamos entender qual que é a função deles. O resistor é um componente do circuito elétrico presente nos aparelhos, cuja função é transformar a energia elétrica em energia térmica. Geralmente, os resistores são condutores de aço ou carvão. Todo resistor é constituído de um material condutor resistivo, isto é, que apresenta uma certa dificuldade à passagem dos elétrons. A medida dessa dificuldade é denominada de resistência elétrica e é representada pela letra R. Na figura, temos a representação de um resistor no circuito elétrico. Ele está representado por uma linha em zigue-zague. O físico alemão Georg Simon Ohm descobriu em suas experiências que um resistor metálico a uma temperatura constante, a tensão e a intensidade da corrente elétrica se mantinham diretamente proporcionais, ou seja, o quociente entre a diferença de potencial ou tensão e a intensidade da corrente elétrica era constante. E verificou que diversos materiais, em sua maioria os metálicos, apresentavam essa propriedade. A constante de proporcionalidade é a resistência R do condutor elétrico. Portanto, essa expressão pode ser escrita da seguinte forma, conhecida como a primeira lei de Ohm. A resistência elétrica é igual ao quociente entre a tensão e a intensidade da corrente elétrica. No Sistema Internacional de Unidades, a medida da resistência elétrica é o ohm. Quando um resistor obedece à lei de Ohm, é chamado de resistor ôhmico. Quando não obedece a essa lei, é chamado de não ôhmico. A resistência de um condutor depende de suas características geométricas e do material que é formado. Portanto, cada material apresenta uma resistividade ou resistência específica, que vamos indicar pela letra grega ρ.
Além disso, a resistência também depende das medidas geométricas, comprimento e área de sua secção transversal, que é constante. Ohm verificou experimentalmente que a resistência é proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área. Assim, temos a fórmula conhecida como a segunda lei de Ohm. A resistência elétrica é igual à resistividade do material vezes o quociente entre o seu comprimento e sua área. No Sistema Internacional de Unidades, a resistividade do material é dada por ohm vezes metro. Vamos entender agora o que é uma potência dissipada e como calcular essa potência. Em um aquecimento de um condutor, geralmente aumenta a resistência elétrica, o que pode prejudicar o desempenho de alguns dispositivos. Daí a necessidade de resfriamento externo. Mas há casos, como o ferro de passar, em que a energia térmica obtida é aproveitada externamente. A potência associada a esse aquecimento é chamada de potência dissipada, e a sua expressão é a relação entre a fórmula da potência elétrica e da resistência elétrica. Portanto, a potência dissipada é dada pela seguinte expressão matemática. Potência dissipada é igual a resistência vezes a intensidade da corrente elétrica ao quadrado. Vamos ver agora a funcionalidade de fusíveis e disjuntores no circuito elétrico. Os fusíveis e os disjuntores são dispositivos de segurança, servem para evitar danos causados por um eventual curto-circuito. Ele impede que a corrente elétrica ultrapasse os valores máximos suportados pelos componentes de um circuito. Os interruptores são os dispositivos de manobra em um circuito elétrico. São elementos que servem para acionar ou desligar um circuito e são representados esquematicamente assim, conforme a figura, que neste caso do esquema a chave está aberta, ou seja, está interrompida a passagem de corrente elétrica. Vamos agora realizar alguns exercícios. Exercício número 1. A energia elétrica consumida nas residências é medida em kWh, por meio de um relógio medidor de consumo. Nesse relógio, da direita para a esquerda, tem-se o ponteiro da unidade, da dezena, da centena e do milhar. Se um ponteiro estiver entre dois números, considera-se o último número ultrapassado pelo ponteiro. Suponha que as medidas indicadas nos esquemas seguintes tenham sido feitas em uma cidade em que o preço do kWh fosse de 20 centavos. O valor a ser pago pelo consumo de energia elétrica registrado seria de: letra A, R$ 41,80, R$ 42,00, R$ 43,00, R$ 43,80, R$ 44,00. Resolução. O relógio indicou um consumo de 2.783 kWh na leitura do mês atual. E na leitura do mês passado, 2.563 kWh. A diferença entre essas duas medidas determina um consumo de 220 kWh no período de um mês. E o preço do kWh nessa cidade é de 20 centavos. Para sabermos o valor a ser pago pelo consumo de energia elétrica registrado, basta multiplicarmos 220 por 0,20. Assim, o valor a ser pago é de R$ 44,00. Alternativa E. Exercício número 2. Por um resistor, faz-se passar uma corrente elétrica I e mede-se a diferença de potencial U. Sua representação gráfica está esquematizada abaixo. A resistência elétrica em ohms do resistor é 0,8, 1,25, 800, 1250, 80. Resolução.
A resistência elétrica é dada pelo quociente entre a diferença de potencial e a intensidade da corrente elétrica. Podemos utilizar essa relação, pois através do gráfico notamos que a resistência é constante, então é válida a lei de Ohm. De acordo com o gráfico, a tensão é de 20 volts e a intensidade da corrente elétrica é de 25 mA, que corresponde a 25 vezes 10 a menos 3 amperes. Então, temos 20 dividido por 0,025. Portanto, a resistência elétrica do resistor é de 800 ohms. Alternativa C. Fonte das imagens, bibliografia consultada. Encerramos nossa aula sobre potência elétrica e energia elétrica e na próxima aula falaremos sobre associação de resistores. Até lá!